Nós nunca tivemos um avivamento, mesmo recente, como aconteceu em Pensacola, no ano 1995. Eu tive o privilégio de ir lá 2 vezes. O Brasil nunca viveu um avivamento como na Argentina. A Argentina viveu algo maior do que aqui. Nós vivemos algo mais constante, de uma transformação que é muito legítima, linda, mas nós nunca tivemos algo que sacuda. Aí eu comecei a perguntar: Senhor, por quê? Qual é a razão que nós nunca conseguimos segurar o avivamento? Eu queria que você ouvisse essas palavras, porque eu comecei a pesquisar e eu comecei a buscar o Senhor, os lugares, poços de avivamento. Eu me lembro que em 1999, nós estávamos ali na Igreja Batista da Lagoinha, quando uma gota caiu em cima da Marte, que é a esposa do Nanduque, e ela olhou para cima. Aquela Igreja da Lagoinha era nova, caiu uma gota, vazou uma gota na cabeça dela, e ela disse: Deus está mandando um som de uma chuva. Nasceu um movimento chamado Som da Chuva. Coisas proféticas começaram a acontecer. Uma das pessoas que mais impactou o Brasil foi o Gregório McNutt, que era dali. As coisas aconteceram ali, e eu comecei: Senhor, por que não mudou uma sociedade? Quero que você abra comigo, por favor, no livro de Gênesis. E o Senhor começou a me dar alguns ensinos que eu gostaria de compartilhar com você. E o motivo pela qual eu estou aqui hoje é porque eu estou dizendo que nós estamos prestes para ter um outro grande movimento no mundo. E quando Deus libera num lugar, Ele libera em todo o mundo. Agora, existem alguns lugares que sabem usar melhor o avivamento. É isso que nós precisamos saber o que fazer, porque nós brasileiros não sabemos o que fazer quando Deus vem. Nós não sabemos o que fazer. Essa é uma palavra de governo para nós. Nós não sabemos. Nós somos sacerdotes demais. Nós somos apaixonados por Jesus. Mas uma coisa que eu aprendi nos Estados Unidos, e aprendi em muitos países, e aprendi com o Senhor, é que o Senhor não nos fez somente sacerdotes. Ele nos fez reis e sacerdotes. Então nós precisamos saber o que fazer quando Deus vem. E muitos de nós entramos na presença de Deus, mergulhamos na presença, saímos transformados, mas não sabemos trazer aquele reino numa vida prática na nossa vida. Abra comigo em Gênesis capítulo 15. A aliança de Deus com Abraão. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo. A primeira coisa que acontece com uma pessoa insegura é o medo. O maior problema do Brasil, queridos, que nós somos pessoas inseguras. Nós somos pessoas que tentam provar alguma coisa para os outros, né? E a minha pergunta: por que a igreja, um grande movimento de Deus acontece aqui, como está acontecendo, a cidade inteira não está sabendo? Diga para o teu irmão, por quê? Porque quando jorra uma fonte, se estivesse jorrando aqui petróleo, todo mundo ia querer ver. Se estivesse jorrando aqui ouro, a descobriu ali, na 100% trigo, uma mina de ouro. Uau, todo mundo ia vir. Então por que quando Deus começa a jorrar uma fonte, todo mundo não vem? Todo mundo não vem beber dessa água? Porque a nossa insegurança, o nosso medo, o nosso ciúme nos faz pessoas competitivas e deixamos a honra e começamos a matar aquilo que a gente poderia ter de melhor, que é desfrutar da unção do nosso irmão. Levante as tuas mãos assim. Você precisa aprender a governar e ser governado. Você precisa aprender a mergulhar na unção e desfrutar da unção do outro. Nós não somos um povo. Eu falo isso porque eu sou brasileiro. Nós somos assim, mas precisamos mudar. Diga para o teu, nós precisamos mudar. Porque se nós não mudarmos, o avivamento não vai ser só em Fortaleza. Querido, o próximo avivamento, e não estou falando de meses, anos, eu estou falando de dias. Deus está derramando. Eu acabei de vir de uma reunião
na Flórida, nós tivemos pessoas batizadas com o Espírito Santo. Acabamos de vir de lugares assim, meu Deus está movendo na África, Deus está movendo na Europa, Deus está movendo, meu Jesus, em tantos lugares no mundo. E todos os lugares é uma só mensagem: as pessoas querem beber de uma fonte limpa. Mas são os sacerdotes que trazem o fogo, mas são os reis que dão o comando. Se nós somos órfãos, você gera um avivamento de órfãos. Se não aprendermos a lidar com o fogo, e não entendemos que esse mover que Deus está trazendo aqui, não é para nós, é através de nós. Ontem eu peguei um Uber para ir para o aeroporto, e quando eu entrei no Uber, eu fui evangelizado. Você já foi evangelizado por alguém? Já foi evangelizado? Eu fiquei calado. Ele começou a falar de Deus, quando de repente ele começou a fazer um evangelismo do islamismo para mim. Ele era um muçulmano, me entregou um folhetinho, me entregou um papel, eu deixando, fiquei calado. Vou esperar a hora, uma jugular. E ali, queridos, eu comecei a falar do amor de Deus, comecei a falar da unção. Sabe, como Paulo disse, eu não vinha com vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana. E não cheguei aqui para tentar provar para você que eu sou melhor do que você, ou minha religião é melhor que a tua. Eu estou falando de um Deus que está dentro de mim. Porque a grande questão é que o avivamento muitas vezes ele está ao nosso redor, mas o avivamento não entrou dentro de nós. E eu comecei a falar da unção do amor de Deus. No final ele já me mandou uma mensagem que ele quer que eu pregue dentro da uma mesquita em Miami. Você vai ouvir falar de um pregador, ele quer fazer um debate, ele ficou doido. Eu falei assim, eu nunca vi ninguém falar assim. Eu falei assim, sabe por quê? Que eu não falo de uma experiência de um outro, eu falo de um Deus. Eu sinto a sua presença, ele toca aqui dentro de mim. O avivamento, ele tem um propósito. E o maior dos propósitos que Deus tem para as nossas vidas é nós ganharmos vidas para Jesus. Nós mudarmos uma sociedade, nós mudarmos nações inteiras. A unção que está sobre nós, como está em Isaías capítulo 61, a unção que está sobre nós, ela vem com um propósito. Ele veio para trazer liberdade àqueles que estão cativos. Existe uma geração de cativo, querido, e deixa eu te falar, uma geração de cativos dentro da igreja. Existe uma geração de escravos dentro da igreja. Abra comigo, depois a gente volta aqui para Gênesis, mas abra comigo, por favor, em 2 Reis capítulo 4. 2 Reis capítulo 4 fala sobre a mulher cujos 2 filhos, o marido servia ao Senhor, temia ao Senhor, e Eliseu, o profeta, e ele disse, meu marido morreu, agora os meus 2 filhos estão sendo levados como escravos. E eu comecei a falar sobre, sabe de uma coisa, existe uma geração escrava dentro das igrejas. Uma geração que não entendeu que o governo, que nós precisamos experimentar esse poder de Deus, mas você precisa carregar isso dentro de você. Uma coisa é pastor Zé Pedro ser cheio do Espírito Santo, outra coisa é você carregar a glória. E a Bíblia diz aqui que ele estava lá e os filhos iam ser levados como escravos. E aí ele perguntou, eu quero que você traga vasilhas de azeites. Eu só tenho uma vasilha de azeite. Ele estenda a sua mão assim e fala assim, eu só tenho um pouquinho de unção. Você tem muita unção, mas Deus quer trazer uma liberdade para dentro de você. Sabe, aqueles filhos continuaram escravos porque eles limitaram o poder de Deus. Nós estamos debaixo de uma estrutura, mas a estrutura não pode nos matar. O Senhor nos chama para sermos livres. Diga para o teu irmão, livres, livres, livres. Esse próximo avivamento que está vindo vai trazer muita liberdade. Quando eu falo liberdade, não é liberdade de você adorar, é liberdade de você ser um transformador de uma sociedade. No capítulo seguinte, abra comigo, o capítulo seguinte de 2 Reis capítulo 5, diz assim, Naamã, comandante do exército da Síria, ele era leproso.
O que é a lepra? A lepra é uma enfermidade onde a pessoa não sente o calor, não sente o frio, não sente o Espírito Santo e não sente a geladeira da religião. A lepra é você estar dentro de um lugar e não sentir a presença e a atmosfera daquele lugar. Temos hoje uma geração de leprosos, pastores leprosos, igrejas leprosas, cidades leprosas, uma nação leprosa. Mas pastor, mas não dá fruto, mas é leproso. Porque não sente a atmosfera de Deus. Não sente a glória de Deus. A Bíblia diz que Naamã era famoso, querido. Nós temos pastores famosos, cantores famosos, artistas famosos, gente do mundo famosa. Mas ainda assim, ele disse, ainda que tudo, leproso. O que é a lepra? A lepra é a incapacidade de sentir o cheiro de chuva. A lepra é a incapacidade das pessoas de perceberem que está alguma coisa no ar acontecendo, que está algo por acontecer. E a Bíblia diz que foi parar na casa daquele homem uma menina. Não existe nada pior em Israel do que você arrancar o nome daquela pessoa. Diferente dos filhos do profeta, que foram escravos por uma dívida, e Deus deu a eles a liberdade. Essa menina foi tomada, mas era livre. Por que ela era livre? Porque ela chegou dentro da casa de Naamã e ela compartilhou a sua essência. Existe um profeta em Israel cujo nome é Eliseu. Se você for até ele, você vai conseguir cura e liberdade. Você vai voltar a sentir Deus. Foi o que eu falei com aquele jovem ontem. Falei, você precisa sentir Deus. Você precisa sentir Deus. Ele começou a me falar os pontos. Eu falei, eu não quero saber dos pontos. Você já sentiu Deus. Tem uma geração inteira que serve a Deus, mas não sente Deus. Aquela menina contou o seu segredo. Naamã foi até o profeta, desceu o rio 7 vezes, e na 7ª vez a sua pele se transformou como de uma menina. A essência do que ela carregava foi transportada para ele. Quando você carrega essa atmosfera dentro de você, quando você carrega o avivamento dentro de você, quando você sabe aquilo que está dentro de você, não importa se arranca o nome seu, não importa se te jogam num calabouço de um desprezo, não importa se você está isolado no meio de uma ilha deserta, você é livre. Você é livre. Porque você carrega uma atmosfera de liberdade dentro de você. E ela podia... A única coisa que aquela menina precisava fazer para matar Naamã era ficar calada. Levanta sua mão e fala, eu não vou ficar calado. Eu vou compartilhar essa unção que está dentro de mim de liberdade. Existe um mundo indo para o inferno, existem igrejas indo para o inferno, existem pastores, existem líderes, existem pregadores e cantores. Há uma nação indo para o inferno, e a gente fica brigando por nomes. Eu quero saber quem vai ser essa menina desconhecida, que carrega cheiro de chuva, que carrega avivamento. E eu comecei a pesquisar, comecei a ir nos lugares. Quando eu cheguei no norte dos Estados Unidos, foi onde o primeiro grande despertamento mundial aconteceu. Estava acontecendo na Inglaterra, no país de Gales, e foi acontecer ali em Massachusetts. Quando eu cheguei lá, eu comecei a sentir cheiro de chuva. Falei, Senhor, o Senhor vai fazer de novo. Os jovens começaram a queimar. E é por isso que eu estou lá. Mas eu estou nos Estados Unidos. Não, na verdade eu queria voltar para cá. E Deus falou comigo, sabe de uma coisa? Existe uma unção de governo sobre os Estados Unidos. Se Deus tocar naquela terra, o mundo todo é tocado. Se Deus derramar uma chuva, um avivamento ali, o mundo inteiro vai sentir. Por quê? É uma nação, é um
Naamã, um grande general, famoso, porém leproso. Tem pessoas que são como aqueles dois filhos daquele servo de Naamã, servo de Eliseu. São presos por dentro e por fora. Mas tem outros que são presos por fora, mas por dentro carregam liberdade. Levanta a tua mão. Sabe, não existe limite para a liberdade. Se você tem experimentado o mover de Deus aqui, glória a Deus pela vida do pastor, pela atmosfera, mas ele não pode ser o seu teto. Uau! Nenhum pastor é teto de ninguém. Nós vamos rasgar o teto. Sabe por quê? Nós vamos rasgar o teto essa noite. É quando nós falamos, Senhor, não tem limite. Não tem limite. Muitos pastores são o teto da igreja. Muitos pastores colocam aqui, você vai, daqui para frente você não vai mais. São leprosos, 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 leprosos. Ah, mas eu já vivi muito, querido. Maná de ontem não serve para hoje. Ah, um intenso. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Mas a unção que Deus tem para você é maior. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o teto abriu. Deus não quer te trazer somente para uma unção. Quero que você pega isso. Deus não quer te trazer para dentro do avivamento. Deus quer botar o avivamento dentro de você.